Glória a Deus. Louvado é o seu nome. Tome assento. Nada como um ambiente como esse, né, irmãos? Na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus essas coisas acontecem. Mas é bom a gente parar um pouquinho para nos determos um pouco na palavra de Deus. E talvez entender um pouco do que o Elder falou aqui, do que o Marcos falou aqui. E o Marcos falou de que está tudo meio parecido. E a Bíblia tem uma... Eu brinco sempre que tem a bendita parábola do trigo e do joio. Que tem as duas coisas andando lado a lado. E Deus disse que ia ser assim mesmo, que não competia a gente tentar separar nada. No meio de todas essas coisas, o que importa é a tua vida. É o teu andar diário com Deus. É o teu desejo de servir a Deus. E eu vou dizer para você que isso não é fácil. Quer ver? Vamos ver isso na Bíblia? Você trouxe ela, abra ela em Lucas, no capítulo 9, e no versículo de número 57. Uma bênção a gente estar aqui, né? Que nem o Marco falou, o Elder está lá com a gente sempre. A gente ainda troca algumas mensagens por e-mail. É tão bom, irmãos. Nós temos que entender que Deus, que Jesus, está muito acima das placas das nossas igrejas. Os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja de Jesus Cristo está no meio das igrejas. O povo que vai ser levado não vai ter placa de igreja, mas vai ser aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E eu louvo tanto a Deus porque ultimamente nós temos feito trabalhos em diversas igrejas. E é nítido e claro o transparecer daquelas pessoas que têm o mesmo desejo sincero de agradar a Deus, de fazer. Costumes são diferentes e cada um tem o seu e faz do jeito. Mas esse desejo de servir a Deus, a gente encontra hoje em algumas pessoas e nos deixa muito felizes isso. Você encontrou então Lucas 9, 57? A palavra de Deus diz ali, ó. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa história aqui, na verdade, o que aconteceu com Jesus ilustra muito do que acontece hoje. Primeiro, quando Jesus estava aqui, tinha uma galera que andava ao redor de Jesus. Como hoje tem uma galera que inunda igrejas. Teve uma época que falar que era evangélico era meio... Hoje é até meio status, né? Você fala, sou evangélico, eu sou gospel, velho. É diferente, o negócio tomou uma outra proporção. Mas naquela época, Jesus vivia cercado de uma galera de gente. E cercando Jesus eu consigo ver alguns tipos. O primeiro, a galera que gosta do fervo. É aquele, se você for no centro, parar em algum lugar e olhar para cima, vai começar o quê? Juntar gente em volta para cima. Daí vai aglomerando, ninguém sabe o que está rolando, velho, mas vai juntar gente. Por quê? O que está acontecendo aí? Qual que é a parada? Daí já vai para, não sei, tinha um cara olhando aí, não, parece que alguém está querendo, daí já inventa história, tem que jogar, tal. Aí todo mundo vai parar e olhar. Quer outro exemplo? Acidente. Às vezes você vem aqui pela linha verde, aí aquele engarrafamento enorme, você fala, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, o mundo acabou. Aí tem um carro com o pneu furado do lado e alguém, ou um motoqueiro caiu no meio, aí todo mundo faz o quê? Passa devagarzinho, né? Para ver o que estava rolando. Tá. Não é só para curiosidade. O fervo atrai. Aí você imagine Jesus
fazendo milagres. As pessoas falando, pô, tem um cara aí que anda ressuscitando aí os mortos. Rapaz, tem um aí que esses dias eu fiquei sabendo que tinha um cego, ele pegou tal, e o cego voltou a ver, velho. Sério, onde é que ele tá? Disse que tá passando lá na Praça 19, lá não sei aonde. Velho, junta. Começa a aglomerar a gente. São os que estão atrás do fervo. E aonde tem fervo vai ter gente. Então o que acontece hoje? Hoje tem um movimento gospel, bicho, fazendo um fervo. Vai juntar gente ou não vai? Junta gente, meu. Tem show de não sei o quê, tem fulano, tem arrastapé gospel, farará gospel. Vai ter gente, vai juntar o fervo. As igrejas começam a ficar inchadas, porque tem gente atrás do fervo. Esse é o primeiro tipo. Tinha um outro tipo, que era o consumidor. Que era aquele cara que falou, o quê? Ah, vai dizer que o cara está curando. Logo eu que tenho problema aqui na coluna e faz tempo que eu não consigo mais jogar meu futebol por causa da coluna e tal. Onde é que anda esse sujeito? Vai que ele me cura. Aí tem aqueles que iam atrás de Jesus por quê? Atrás de alguma coisa. Ó, tanto que teve uns lá que ele curou. E o que aconteceu com eles? Eles voltaram para agradecer ou não? Consumidor, velho. Curou aí? Pô, curou, bicho. Vou para a minha vida normal. Ele já me curou, já fez o que eu queria. Agora, tchau e benção. Nem voltar para agradecer, volta. Tem gente hoje que vive isso. Enche. Tem os do fervo e tem aqueles que vêm esperando. O que eu vou levar nessa história? Pode ser que eu leve uma casa nova, um carro novo, uma cura, uma libertação. Aí acontece, tem uns que vazam e nem voltam para agradecer. Agora, desse universo todo, tinha um grupo, o menor deles. De todos esses que cercavam Jesus, tinha um pequeno grupo, o menor grupo deles. Que eram aqueles que pegavam e largavam mão de tudo. E falavam, eu vou te seguir. Aonde você for, eu vou também. E se for preciso, eu morro por você. Esses eram um pequeno número. E essa história ilustra isso. Diz ali que Jesus estava andando pelo caminho e um cara, do nada, ninguém perguntou nada para ele. Jesus não perguntou, não falou se ele queria aceitar ele como Salvador. Do nada, ele chega e fala, mestre! Aí todo mundo deve ter falado alto para arrebentar, para chamar atenção. Ei, mestre! Aí todo mundo para, daí Jesus olha. Aí olha para o sujeito, mestre, aonde o senhor for, eu vou te seguir. Rapaz, não era para dar uma salva de palmas, né? Falar, yes! Tá aí o cara, Jesus, esse é o cara. Quem devia estar do lado devia olhar para o sujeito e falar, rapaz, olha aí, hein? Gostei de ver, hein? Só que o problema é que Deus não olha a aparência. O que Deus olha? Coração. E daí quando você olha isso, você fala assim, cara, Jesus era muito mal educado. Porque o cara olha e fala assim, é tudo o que a gente espera, não é? Pastora, o que você está aqui que você espera? Você espera que as pessoas venham e falem, olha, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus, e hoje vai ser assim, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo que eu quero. A gente está olhando ali o externo. Agora Jesus sonda o coração. Aí a resposta de Jesus para esse cidadão foi, olha, presta atenção. Porque as aves do céu têm ninhos. As raposas têm covis, mas eu não tenho onde dormir. Jesus estava olhando para o coração daquele cidadão e estava sabendo que o que ele queria era status. Falando na linguagem de hoje, ele queria pagar sapo na frente dos outros. Ele chegou lá e falou assim, mestre! Ninguém perguntou nada para ele. Mas ele se arvorou. Mestre! Todo mundo para, olha para o cidadão. Eu te seguirei aonde é que quer que você for. Deve ter falado. E ficou com aquela... Tem muita gente hoje que acha que servir a Jesus é status. Tem muita gente hoje pensando em servir a Jesus para alcançar fama. E Jesus fala assim, olha, se você quer me seguir, saiba que você vai enfrentar dificuldades. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou Deus encarnado e eu não tenho onde dormir. Então, me servir significa dificuldade. Na verdade, me seguir e me servir significa dificuldade.
E a Bíblia não fala o que aconteceu com o sujeito, né? Mas o que acontece hoje é que muita gente está vendendo esse Jesus por aí. As pessoas não vendem Jesus como Salvador. Elas vendem Jesus como um evangelho tabajara, o evangelho dos seus problemas acabaram. Ó, aceita Jesus que os teus problemas acabam. Aceita Jesus que você vai ser rico, vai ser famoso, vai ser isso. Eu não sei onde é que está escrito isso na Bíblia. Porque a única pessoa no Novo Testamento que trocou bens, ou que prometeu bens materiais, riqueza e glória em troca de adoração, não foi Jesus. Foi Satanás. E ele chegou para Jesus e falou, ó, dá uma olhada nos reinos da terra e na glória deles. Eu vou te dar tudo isso se você, prostrado, me adorar. A única pessoa que prometeu isso na Bíblia, no Novo Testamento, foi o diabo, não foi Jesus. Jesus falou, olha, me servir significa ralação, meu. Me seguir significa que talvez tenha dias que você não tem onde dormir, que você vai passar dificuldades. E a grande mensagem de Jesus é que ele queria assim, olha, me servir é difícil, você está querendo mesmo, quer me seguir? Tem um monte de gente que me segue, tem os do fervo, tem aqueles que eu curei, que foram embora e nem voltaram para agradecer, mas são poucos aqueles que estão dispostos a entregar a vida para me seguir. E esse cara aí, a Bíblia não diz o que aconteceu com ele, a Bíblia para ali. Eu tenho para mim que esse cara deve ter ficado, não, a Bíblia não diz isso, mas Jesus deu um balde de água fria nele. Porque Jesus olhou a intenção do coração dele e falou assim, velho, você não serve. Desse jeito que você está querendo aí, não. Daí quem devia estar do lado, falou, ih, humilhou agora. E aí, fala aí. E aí, o que você vai falar agora? O cara deve já ter achado um lugar. Voltou embora. Foi para algum outro lugar. O que a gente diz para algumas pessoas que às vezes vêm para a igreja atrás só da solução. Tem outros, mas esses até é incompreensível. Agora o que Deus não tolera é aqueles que vêm para cá, para a obra dele, atrás de glória, fama e poder. Sabe por que isso? Porque nosso Deus é zeloso com a glória dele. A Bíblia diz que ele não dá, não empresta, não vende. E em Isaías diz que Deus é zeloso com a glória dele. Não tem essa de nego chegar em algum lugar e se achar. E olha que tem o que tem de gente se achando hoje. Porque nós, perto de Deus, nós não somos nada. Nós somos todos igualados quando a gente chega perante Deus. Um bando de pecador, carentes da graça de Jesus Cristo. É o que eu e você somos. Mas tudo bem. Aí Jesus gostou da brincadeira. Parece que Jesus gostou da brincadeira. Aí ninguém tinha perguntado nada. Ele lá não tinha perguntado. Esse era muito rapidinho esse. Aí Jesus gostou da brincadeira e olhou para um e falou assim, e você? Como é que está ali? De Jesus ali. Disse Jesus a outro, segue-me. Mas ele respondeu, deixa primeiro, Senhor. Aqui dá a entender que Jesus falou, me segue. Ele falou, fechadaço, tamo junto. Só tem um probleminha, eu preciso ir em casa enterrar meu pai. Pô, é ou não é um motivo justo? Vamos falar a verdade. Hã? Pô, o pai do cara morreu, meu. Daí ele falou assim, não, Senhor, beleza, eu tô junto, nós estamos nessa. Eu só vou ali, é rapidinho, enterro o velho lá e já volto aí. Aí você fala assim, Jesus era muito mal educado mesmo, rapaz. Porque ele respondeu assim, olha, deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus estava enxergando no coração desse? O que acontece com algumas pessoas? Jesus aparece através do Espírito Santo, talvez seja o que ele esteja falando para você hoje. Eu quero que você faça a minha obra, eu quero te usar. Eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos para ganhar o sítio cercado, para fazer essa igreja florescer, para ir para adiante, para ir para as cabeças, para fazer culto ao ar livre, para ir evangelizar no terminal, para fazer uma sonzeira ao ar livre aqui, o povo se render aos pés de Jesus. Aí você fala assim, não, Senhor, beleza, eu só vou enterrar meu pai. Você sabe o que Jesus queria dizer isso? Que tem algumas pessoas que colocam tudo antes de fazer a obra de Deus. É aquele que você, bichão, Deus quer te usar. Não, eu estou sabendo, eu só preciso passar no vestibular. Daí você vai ver, depois que eu passar no vestibular, minha vida vai ser a servidão total. Aí ele passa no vestibular, daí começa
vestibular e tal. E aí, o pastor chega para você e fala assim, e aí, velho, agora nós vamos trabalhar? Pastor do céu, eu não sabia que a faculdade era desse jeito. Nossa, é muito estudo, tem que ler muito e tal. Mas ó, quando eu me formar, você pode ter certeza que tamo junto aí. Tô nas paradas, vou fazer o que o senhor precisa aí, tal, grupo de jovem, tal, tamo junto. Beleza, daí ele se forma. Aí o pastor vai na formatura, louva, agradece a Deus. E aí, vamos fazer a obra de Deus, vamos trabalhar para Jesus. Pois é que eu tava namorando aí, conheci uma menina aí, um menino aí na faculdade, aí a gente tá, sabe, noivando, então guardando um dinheiro, eu tô fazendo umas horas extra aí para conquistar. Mas olha, depois que a gente casar, olha aqui como tá Deus no céu, que esse negócio vai andar, beleza. Aí vai tal, batalha, e a vida tá passando, meu. A vida tá passando, os melhores anos da tua vida estão passando. A beleza da força da tua juventude, a tua garra que você tem para fazer a obra de Deus está passando. Desculpa, está passando. E daí tá, casou, foi lá, o pastor foi lá, fez o casamento, é uma bênção tal. E aí, agora vamos trabalhar. Ah, pastor, não é que engravidamos? Agora agora vou ter que triplicar as horas extras, porque agora tem um filhinho aí, tá vindo e tal. Irmãos, e vai de filho, e vai de promoção, daí Deus abençoa, e você vai enterrando os teus mortos. Você vai enterrando, porque a gente vai botando pá de cal nas coisas da vida. A gente vai botando pá de cal no vestibular, a gente vai botando pá de cal lá na universidade, o casamento passa, vem 5, 10, 15, boda de prata, boda de ouro, vem filho, vem neto, e aí? Aí o que Deus estava falando, o que Jesus falava para ele, fala, bichão, o meu reino em primeiro lugar. Aqueles que me servem buscam o meu reino em primeiro lugar, o resto eu acrescento. E a gente acha que na verdade nós somos campeões em achar desculpa. Eu e você, eu também sou. Eu sou o primeiro, a palavra fala primeiro comigo. Deus chama, eu invento uma desculpa. Agora é a hora, Deus vai te usar. Deus quer que você seja servo, Deus quer fazer uma grande obra. Mas é que agora é um pouquinho só ali, eu só vou enterrar mais um morto. Depois eu prometo para você que eu volto, eu vou fazer. E nisso o tempo vai passando, e a gente vai se esquecendo. Aí a alegria de servir a Deus, os bons anos da vida, não dá mais, porque daí a gente já não consegue andar, daí vem a dor no joelho, daí vem o filho, daí vem a artrite, artrose, reumartrose, e os anos vão passando, e a gente passa a vida enterrando mortos, e Jesus sabia disso. E o que Jesus estava falando era, deixe que a vida dê conta da vida, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que eu tenho para a tua vida é muito maior do que isso. Você é um instrumento que eu coloquei na terra para pregar o meu evangelho, para levar a boa nova, para dizer para as pessoas que eu salvo, que eu curo, que eu batizo, e que um dia eu vou voltar para buscar um povo salvo e remido. Oh, Jesus. Uma das coisas que a gente tem aprendido nesses anos de estrada. Quantos anos já, pastor Marcos? 16 anos. A Bruna era pequenininha. Quantos você estava? Já 4 meses, quando o pastor Marcos fundou o Missão Cantares. Uma das coisas que a gente tem aprendido é que quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Que Deus sustenta. Que Deus faz a cova para os nossos mortos. Deus não deixa a gente viver olhando para trás. Já reparou isso, pastor Marcos? Pra você ter uma ideia, a gente tem que se lembrar de tirar foto, né, André? Vocês viram eu tirando foto aqui. Porque às vezes a gente passa e fala, puxa, a gente não tem recordação daquilo que a gente fez. Porque Deus nos ensinou a viver olhando para frente. Depois de um tempo Ele nos ensinou a viver olhando para cima.
Deus não é Deus do passado, Deus não é Deus de recordação, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo, daquele que está aqui e vai fazer a obra dele. E a Bíblia diz o quê? O que aconteceu com esse cidadão? A Bíblia também não dá sinais. Esse aí deve ser outro que saiu. Ele tinha a chance de falar assim: entendi, Senhor. Eles que enterrem meu pai lá, estamos aqui, vamos junto. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia para ali. E daí o que acontece? Aí, um era rápido. Daí eu acho que aquela galera que estava ali em volta se sentiu meio incomodada. Aí disse que um outro chegou e falou assim: Senhor, não, mas eu te sigo. E daí você fala assim: não, Jesus, aquele dia Jesus estava meio irado. E ele falou: Senhor, eu vou, só vou dizer tchau lá em casa. Pô, essa desculpa essa é muito boa, né, André? Imagine que você chega aí, hein, Elder? Você fala: irmãos, ó, dia tal vamos fazer um evangelismo e tal, aí tal. Tamo junto, só vou ali avisar em casa, que eu vou estar aqui fazendo. A gente é louco para achar desculpa, velho. Vamos falar a verdade. E esse aqui também. O que Jesus fala? Olha, eu vou dizer: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para fazer a minha obra. Eu não vivi isso. Os irmãos mais antigos, a maioria da galera não sabe o que é arado. Vocês sabem o que é arado ou não? Agora é tudo com trator, né? Os arados vêm atrás, puxar. Mas naquela época era com junta de boi. Colocava o arado no boi, fincava na terra, cutucava os boi e ia segurando ali. Velho, se você não tivesse força e olhasse para frente, não dava. Se você pegasse o arado ali e fosse olhando e começasse a olhar para o lado, já era. Foi arado, foi tudo, não tem mais. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que aquele que quer fazer a obra de Deus tem que ser determinado. É você que tem que decidir e falar assim: eu finco o olho e eu não olho para trás. A partir de hoje eu decido que a minha vida, a minha casa serve ao Senhor. E nada vai me fazer nem olhar para o lado. Porque se você olhar para o lado, o arado já foi, meu amigo. Jesus falava isso para Jeremias. Jeremias era meio reclamão e ficava: meu Deus, mas por que isso, mas por que aquilo? Ai. E o caminho dos ímpios, olhava para o vizinho, né? O vizinho não faz nada para o senhor, ele está de carro novo, está não sei o que, tá, blá, blá. Aí a resposta de Deus para Jeremias é: Jeremias, se você está reclamando enquanto eu estou te colocando para correr com homens, o que vai acontecer quando eu te colocar para correr com cavalos? Se o teu pé está tropeçando nessa planície que você está andando, e quando eu te colocar no ribeiro do Jordão, que é cheio de altos e baixos e de lugares escorregadios, faça aquilo que você foi chamado, fique firme para fazer isso. Nunca esqueça disso. A gente vive, irmãos, e a vida de cristão é como uma maratona. Às vezes dá aquela... Os maratonistas, eu não tenho pinta de maratonista, mas eu já ouvi os caras comentando a respeito. Eles falam de um tal segundo fôlego depois do quilômetro 25. Eles falam, André, normalmente quem corre 42 quilômetros, e tem uns amigos meus que correm até mais do que isso, diz que quando vai chegando para os 25, entre 25 e 30 quilômetros, Tânia, os músculos doem de uma maneira absurda. Diz que a panturrilha parece que vai voar fora. Diz que a perna, a coxa não aguenta mais. Vai dando uma canseira. Mas diz que depois que passa os 30, velho, dá um segundo fôlego que parece que a dor passa. E ó, aí os caras correm. E isso é ponto pacífico. Ninguém para quando vê o quê? Quando vê a linha de chegada. E aí, você lembra a cena daquela maratonista lá, da maratona, sei lá, Olimpíada de 1900 e bolinha lá? Que ela chega toda cambaleando, véio, e vai se arrastando. Ela não ia parar, meu. Ela estava vendo a linha de chegada ali. Você sabe o que está faltando pra gente? Olhar e ver a nossa linha de chegada. 2 Pedro 3,13. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Tá faltando determinação para a gente dizer assim, velho, aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de benfeitoria. Deus não colocou a gente na terra para ficar aqui de um bem bom, esperando que Ele faça alguma coisa. Deus chamou homens e mulheres, jovens, para fazer a obra dEle, para seguir, para serem espelho, por onde quer que a gente passar, na escola, em casa, no trabalho, fazendo a obra dEle, cantando, pregando, saindo. A gente tem que saber qual que é a nossa linha de chegada. Talvez hoje você esteja aqui como aquele maratonista todo cheio de dor. E a minha oração aqui essa noite é para que Deus te dê o segundo fôlego, meu. Não para agora, velho. Não desista. Siga firme fazendo a obra de Deus. E comece a olhar a linha de chegada. Porque quando você olhar, olha... Paulo diz assim em Filipenses: irmãos, quanto a mim eu não julgo que já haja alcançado, mas se uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão aonde? Diante de mim. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que eu tenho em Jesus Cristo. Paulo dizia: gente, não viva olhando para trás, velho. O que passou já passou. Tem nego que é saudosista. Você conversa com ele, ele vai falar: não, mas eu já participei de muitos grupos. E aí, velho? Ah, não, mas eu já preguei. Não, mas eu já fiz isso. E daí? É bom conversar com aqueles que falam assim: eu ainda tenho muito por que fazer. Eu estou olhando para frente. Eu quero saber o que é o novo de Deus para a minha vida. O que está ali, o que está amanhã. O que eu vou fazer mês que vem. O que eu vou fazer no ano que vem. Se Jesus não voltar até lá, o que eu vou fazer? Oh, meu irmão, seguir a Jesus não é fácil. E eu entendo isso porque, lembra, na mesma forma como era com Jesus, em qualquer ambiente como o nosso aqui, por mínimo que seja, vai ter a galera que gosta do fervo, que está vindo na igreja porque é bacana ir lá. Por que você está indo na igreja? Ah, muito legal lá. Uma galera bacana, um som legal, o pastor dá umas palavras lá legal e tal. Vamos lá. Tem esse aí. Nesse mesmo ambiente, tem aqueles que estão aqui esperando algum favor de Deus. Uma cura, uma libertação, isso, aquilo. E eu nem sei se quando receberem vão voltar para agradecer. Mas aqui entre nós também tem aqueles que, assim como aqueles que andavam, poucos que andavam com Jesus, eu entrego a tua vida, eu entrego a minha vida pela tua causa. E naquela época, meus irmãos, aceitar Jesus não era a bênção que era hoje, não. Aceitar Jesus significava que os romanos iam invadir a casa do sujeito, iam arrastar os filhos dele para fora, iam matar os filhos na frente dele, iam colocar eles para serem comidos por leões, iam ser queimados em praça pública, iam ter a sua pele arrancada, sendo arrastados atrás das bigas, iam ser fritos em óleo fervente, iam ser decapitados na frente dos familiares. E a Bíblia diz que eles voltavam louvando a Deus por terem tido a honra de ser padecido, de ter sido chicoteado por amor a Jesus Cristo. É disso que nós precisamos hoje. Nós precisamos de uma geração eleita, sarada, que diga assim: Senhor, nem que custe a minha vida, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Eu vou fazer a tua obra em qualquer canto. Eu vou testemunhar do teu nome. Cuida da minha vida, porque eu vou cuidar da tua obra. Eu tenho compromisso contigo. Agora Jesus, meu irmão, sabia que isso não ia ser fácil. Ainda mais hoje. Porque ele falou assim: olha, bem-aventurado não são vocês que estão me vendo. Bem-aventurado é o povo do sítio cercado lá, que depois de 2000 e tantos anos vão crer em mim sem nunca ter me visto. Bem-aventurados são estes. Foi isso que Jesus falou para Tomé, quando Tomé veio colocar, falou assim: olha, bem-aventurado, porque daqui 2000 anos vai ter gente morrendo por mim ainda sem nunca ter me visto. A esses Jesus tem em grande conta. Esses são os conhecidos de Deus. Esses são aqueles que quando falam Jesus ouve, Deus ouve. São aqueles que Deus aponta e carrega na palma da mão. Esses são aqueles escolhidos, e são poucos. E daí Jesus, sabendo que não ia ser fácil isso. Jesus não sabia que isso não ia ser fácil. E daí o que ele fala para os discípulos? Os discípulos: não, Jesus, não vai não, a gente precisa do Senhor. Para fazer isso aí que o Senhor está falando, o Senhor tem que estar junto com a gente. E daí Jesus fala assim: não, enganam-se vocês. Eu tenho que ir, porque se eu for para o Pai, eu consigo mandar para vocês
aquele que vai dar a força para vocês fazerem isso, aquele que vai instruir vocês em todo o caminho. E daí Jesus chega e fala assim: olha, então fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas. É engraçado que Jesus não fala, até que do alto vem aí para vocês fazer reteté, para vocês pular, para vocês falar em língua estranha. Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim: eu vou revestir vocês de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. Porque Jesus sabia que em 2010, no Brasil, em 2012, 2013, ia ser dificílimo ser testemunha dele. É fácil andar no fervo, é fácil vir para a igreja pedir alguma coisa, mas só quem tem o Espírito Santo na sua vida é capaz de dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, de verdade, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, conserta ele, e eu te sirvo. Se coloque em pé. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, porque eu vou dizer para você que isso é uma decisão muito pessoal. Todas essas pessoas que vocês estão ouvindo aqui no Cantares são pessoas que têm pacto com Deus. Todos. São pessoas que algum dia, em algum momento da vida, depois de ter aceitado Jesus Cristo, depois de ter sido salvo, fizeram um pacto de serviço a Deus. Nós temos pacto de serviço. Aleluia. E o nosso pacto é: Deus, nós fazemos aquilo que o Senhor quiser. Fazer o que Deus quer que a gente faça custa pra gente. Custa às vezes a gente sair de um emprego, custa a gente mudar de vida, custa a gente entregar e sacrificar nossa família, nossos filhos. Mas nós sabemos claramente que nós somos peregrinos, nós não somos desse mundo. A nossa recompensa e o nosso descanso não está aqui. Nós temos isso claro. E um dia nós fizemos esse voto com Deus. E fazer esse tipo de voto com Deus significa que surpresas acontecem na tua vida. O dia que você faz uma oração e fala assim: Senhor, eu estou aqui e a minha vida é tua. Usa ela do jeito que o Senhor quiser. E a Bíblia diz assim que se for para você fazer voto de tolo, que é melhor você não fazer. Então, se essa palavra não tocou em você, você não vai fazer nada. Agora, se o que foi dito aqui hoje alcançou guarida no teu coração, eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas que você feche o teu olho e faça essa oração. Pô, todo mundo fecha o olho. A gente não precisa saber quem fez ou não fez. Fecha o seu olho. Me coloco em tua presença, Espírito de Deus, guia-me, Senhor, por tua vontade. Sei que estás aqui, faz tua obra em mim. Eu reconheço, Senhor, que não são com minhas forças. Eu reconheço, Senhor, que não sou eu quem pode fazer. Eu preciso de ti para levar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, preciso de ti. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Espírito Santo de Deus, tens liberdade em meu viver para trocar minhas vestes, para mudar meu interior, para curar minha alma e me usar, Senhor.
essa é a tua vontade, diga hoje para Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui. E você pode fazer uma oração assim: Senhor, nessa noite eu faço um voto de serviço contigo. Eu já recebi Jesus Cristo como meu Salvador e eu te louvo pela minha salvação. Mas essa noite eu coloco a minha vida à tua disposição. Eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a fazer a tua vontade. Eu me coloco à disposição do teu Espírito Santo para que me use do jeito que o Senhor achar conveniente. Me mostre, me dê os caminhos. Coloca placas de sinalização na minha vida. Que na minha vida prevaleça a tua vontade, não a minha. Que a minha vida seja, ó Pai, um altar de adoração ao teu nome. Que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade para entrar na minha vida e mostrar. Faça com a minha vida o que o Senhor quiser. Me use do jeito que o Senhor achar que devo ser usado. Não me deixe voltar para trás, ó Pai. E nessa noite, para aqueles que fizeram esse voto, ó Pai, eu ministro, ó Pai, dons, talentos. Eu ministro, ó Pai, a tua graça, Jesus Cristo. Eu ministro uma força, um ânimo, um vigor, ó Pai. Que as pessoas e os amigos fiquem confundidos, porque esta pessoa, Pai, será um vaso de honra usado nas tuas mãos. Será um instrumento afinado, ó Pai, que trocará a tua música, Senhor. A música que o teu Espírito Santo deseja. Eu peço que o Senhor atente, ó Pai, para as orações que estão sendo feitas aqui essa noite. Para os votos que são colocados diante do teu altar, ó Pai, de vidas de meninos, de meninas, de jovens, ó Pai, de homens e mulheres, que essa noite, ó Pai, fazem um voto de serviço a Ti, assim como nós fizemos há alguns anos, dizendo: cuida da minha vida, Senhor, porque a partir de hoje eu cuido do Teu reino, eu cuido da Tua causa, eu cuido do Senhor, ó Pai, do Teu serviço aqui na terra. Eu peço, ó Pai, e ministro na vida deles uma porção redobrada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, os dê e os agracie com talentos, com dons, ó Pai, que serão utilizados no Teu reino e na Tua casa. Eu ministro que esse bairro seja impactado, ó Pai, pela vida de homens e mulheres, de jovens e jovens, que vão sair, ó Pai, hoje do casulo. Tira toda a timidez, tira toda a ansiedade, ó Pai, vai trabalhando na vida desses irmãos, dessas irmãs. E que essa igreja seja reconhecida pelo Teu serviço, seja reconhecida por homens e mulheres, ó Pai, dispostos a entregar a vida nessa causa. Aqueles que esperam a recompensa lá no dia, dá para eles a visão da chegada, ó Pai, e não é aqui. Dá a visão para eles, dá um novo fôlego, ó Pai. Toma a vida deles, ó Pai. Aqueles que porventura estejam cansados, aqueles que estão, ó Pai, desanimados, dá novo ânimo, dá nova força. Tira as dores, tira o cansaço, tira a ansiedade. E nós ministramos, ó Pai, vigor físico e espiritual na vida deles, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai. O Teu Espírito Santo venha. O Teu Espírito Santo venha. O Teu Espírito Santo venha, Jesus. Aleluia. Deus, fique à vontade. Espírito Santo de Deus, tens liberdade em meu viver, para trocar minhas vestes, para mudar meu interior, para curar minha alma e me usar, Senhor, e me usar, Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Coloque na posição certa, né? Faça parte desse terceiro grupo. Erga a bandeira onde você mora. Eu sinto de dizer isso aqui antes de terminar. Erga a bandeira onde você mora.
As pessoas não colocam a bandeira do Curitiba, do Atlético, do Paraná. Coloque a bandeira lá que você é de Jesus. Deixa os teus vizinhos saberem que você é de Jesus. Faça a diferença na tua família. Seja um exemplo. Deixe que as pessoas olhem para você e falem: olha, ali vai um escolhido de Deus, um conhecido de Deus. É diferente. É diferente. Deus quer te usar assim, começando na tua casa, começando com os teus irmãos, com a tua família. Deus vai fazer coisas lindas. Amém? Deus abençoe vocês. Foi um grande prazer. Pastora, foi uma bênção estarmos aqui, viu? A bênção para nós. Mas antes de voltar ao microfone, vamos cantar uma música de agradecimento? Pode ser? Dá ainda, pastora? Mais um? Vamos cantar então Graças Dou. E vamos agradecer a Deus por esse culto, pela sua palavra, viu, Deus? Que bênção Deus ter te usado mais uma vez.